Meus queridos amigos e amigas, como vocês estão? Eu espero que bem. Meu nome é Gustavo Cruz e esse aqui é o meu canal de cinema para pessoas apaixonadas pela sétima arte. Hoje nós começamos mais uma análise de interpretação. Vamos falar sobre uma atriz super jovem, mas que já é um fenômeno global, participando de algumas das obras de maior escopo em Hollywood, como Homem-Aranha e Duna, mas que tem o seu melhor trabalho dentro da série Euphoria, que nós vamos comentar aqui no vídeo de hoje. Nós vamos fazer uma análise da interpretação da Zendaya. E se você é uma pessoa que adora esse tipo de análise e tem o desejo de fazer as suas próprias, de estudar cinema e entender melhor como toda a sétima arte funciona, eu tenho um convite para te fazer, porque as vagas para o meu curso de cinema O Além do Frame estão abertas e você encontra o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Esse foi um curso que eu desenvolvi para passar toda a minha metodologia por trás das minhas análises e também para condicionar todos os alunos para que eles possam pegar as ferramentas de como uma história funciona, de como um personagem é construído, da linguagem cinematográfica e como os artistas utilizam ela, para que esse aluno possa criar tanto as suas próprias análises, ter um olhar mais técnico e ver os filmes de forma mais profunda, como também possa utilizar isso, se for do seu interesse, para desenvolver as suas próprias histórias. Então eu deixo aqui o convite para você conhecer um pouco mais desse trabalho no site que está aqui embaixo e vai ser um prazer te encontrar na comunidade Além do Frame. Agora, bora falar sobre a Zendaya. A Zendaya é uma atriz muito conhecida basicamente como um grande ícone. Ela é uma pessoa extremamente famosa, uma das pessoas mais famosas de Hollywood nos tempos de hoje, né? Ela traz um peso muito grande para os projetos que entra, isso porque ela tem uma legião de fãs muito grandes. E quando uma pessoa acaba virando um ícone desse jeito, ela pode sim acabar sendo prejudicada do ponto de vista de atuação. Afinal de contas, as pessoas estão buscando muito mais aquele ícone do que necessariamente o personagem que aquela pessoa está representando. E hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas têm muito acesso, né, o tempo todo aos artistas que eles decidem colocar nesse patamar de ícone, o que sempre também pode atrapalhar os atores. Mas a Zendaya aparentemente não está tendo problema algum com isso, porque ela vem fazendo um excelente trabalho na segunda temporada de Euphoria, e eu quero falar um pouco mais sobre isso aqui. Aqui no canal você vai me encontrar defendendo uma dupla que passou por um processo de muito sucesso, com um trabalho que, vamos dizer assim, não é um dos melhores trabalhos da carreira deles. Eu estou falando do Robert Pattinson e da Kristen Stewart. Eu considero os dois grandes atores, mas eu só comecei a perceber isso depois que eles ficaram muito ricos por ter feito Crepúsculo e começaram a escolher vários projetos interessantes ao longo de suas carreiras e mostrando de fato que eram grandes atores, né? No caso da Zendaya, ela é super jovem, ela tem 25 anos apenas, mas ela já é muito famosa mesmo. Isso também acaba sendo aliado ao fator dela estar em grandes projetos no cinema. Mas com Euphoria, ela não tem uma personagem rasa, pelo contrário, ela tem um grande desafio dentro dessa série. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre Euphoria, sobre a primeira temporada. Eu fiquei bastante impactado quando assisti pela primeira vez. O Sam Levinson, que é tanto o diretor como roteirista, showrunner, né, da Euphoria, ele tem uma história bem bacana por trás dessa série, as motivações dele para querer contar esse tipo de história. Ele passou por problemas semelhantes, né, com o que a protagonista passou, então é uma série que tem muita força nesse aspecto. Na primeira temporada eu senti que eles de fato alcançaram um patamar muito legal de debates e discussões super atuais, então é uma série que conseguiu retratar muita coisa de uma forma bem impactante ali daquela cidade, daquele universo específico. Claro que tem os seus defeitos, isso é fato, mas eu particularmente tinha gostado bastante da experiência e estava animado para assistir essa segunda temporada, que inclusive é produzida também pela Zendaya, o que significa que ela é uma das forças para que a série tenha a sua segunda temporada. Apesar da série ter sido um grande sucesso, quando a Zendaya se coloca como produtora, então isso significa que ela tem, dentro daquele universo da série, ela tem uma voz bastante ativa. E dentro dessa segunda temporada, a personagem dela passa por uma outra perspectiva do que nós temos na primeira temporada. Na primeira temporada, por ser uma série muito autoral, nós tivemos diversos momentos assim em que você percebia que a direção, né, o craft ali de toda a direção da série era de fato muito evoluído, assim, com várias referências, né, referências em filmes e outras obras de arte, né, com movimentos de câmera bastante coreografados ali, com a decupagem dos atores, uma trilha sonora fantástica. Isso tudo permanece para a segunda temporada, e a personagem da Zendaya, né, a Rue, na primeira temporada, ela estava no centro de tudo isso, né? Então as cenas mais impactantes da série estavam ali com ela, e ela tem essa questão muito desafiadora, muito forte, que é a Rue, ela é uma pessoa viciada
em drogas, né? Ela está viciada em drogas e ela não consegue parar, ela não consegue, mesmo tendo saído da reabilitação, ela não consegue se livrar do vício. E a série vai até certo ponto onde ela parece estar aproveitando muito essa questão, né? Ela é uma personagem muito cativante e sempre que você tá retratando personagens como esses, né? Tem filmes brilhantes sobre a temática como Candy, por exemplo, com Heath Ledger. É sempre muito importante, né, que no começo seja demonstrada uma espécie de sedução, porque as drogas, elas de fato são sedutoras, elas de fato oferecem para as pessoas que vão utilizar um prazer instantâneo, né? Senão ninguém usaria. Se as drogas fossem tão ruins como as causas do uso da droga, né, não teríamos problemas com isso. Então, qual é a estratégia, né, por trás da ficção quando vai retratar a droga e personagens fazendo uso dela? O início precisa ser de fato cativante, porque é cativante para as pessoas quando entram. Só que é muito importante, obviamente, demonstrar o que a droga de fato causa dentro da pessoa, né? Na vida da pessoa, tanto de forma introspectiva, como também no mundo à sua volta, sua família e tudo mais. Isso é muito importante. Eu particularmente me interesso muito por esse tipo de assunto e gosto de ver ficções que retratam essas questões com responsabilidade e também, ao mesmo tempo que com responsabilidade, sem fazer julgamentos de valores, porque as coisas precisam ser mostradas para o público e não comentadas. E a personagem Rue, da Zendaya, estava numa linha bem tênue em relação a isso, né? É uma questão complexa. Inclusive, eu vi matérias em que institutos tinham acusado a série, né, de fazer uma espécie de apologia, né, às drogas, mostrando como se fosse algo incrível. E a Zendaya respondeu como uma produtora executiva mesmo ali, né, dizendo que a série não tinha intenção nenhuma de incentivar as pessoas a viver como aqueles personagens estão vivendo, seja nas questões da Rue ou dos outros personagens que tem vários bem interessantes dentro da série. Na verdade, o que ela acredita é que Euphoria é uma série que apresenta esse universo para que quem de fato vive esses problemas não se sinta tão sozinho assim e saiba que outras pessoas passam por isso e que elas podem procurar ajuda e que não necessariamente vai ser fácil. Dito tudo isso, a gente precisa falar sobre a interpretação da Zendaya, né? Porque além dela ser um ícone atual, né, na geração dela, com as redes sociais bombando, com as pessoas criando uma expectativa sobre a imagem dela muito grande, né? A Zendaya é a Zendaya. Quando ela tá dentro de algum universo, ela é a Zendaya primeiro ponto, primeira dificuldade como atriz, né? Que o importante pros atores é desaparecer naquele personagem, né? Esse é o grande objetivo no fim das contas. Mas existem muitos atores e atrizes que ficam na superfície, ficam ali como caricaturas de si mesmos. Aqui ela tinha tanto esse desafio como também o fator dela estar representando uma adolescente viciada em drogas, que pode sempre cair no estereótipo. É muito difícil representar, né, uma pessoa alterada, uma pessoa sobre os efeitos das drogas. Quando os atores conseguem chegar naquele lugar, é de fato muito impactante, porque você, através da ficção, né, começa a se aproximar mais das experiências daqueles personagens. Então ela tinha essas duas questões, a sua própria fama e uma personagem vivenciando algo onde você pode facilmente cair em um lugar comum, fazer uma interpretação simplista de uma questão tão séria, e o que eu quero dizer é parecer besta, né, de frente para a câmera. Ela conseguiu eliminar essas duas questões. A parte da fama, ela desaparece, ela é a Rue mesmo, ela de fato te conquista. A personagem, inclusive, ganha muito com os roteiros que são escritos, porque ela narra muito da história, algo muito parecido com o que o Scorsese gosta de fazer. Isso automaticamente faz com que o público tenha um relacionamento mais profundo com a personagem, porque nós temos dentro da série toda nós temos o ponto de vista da Rue para diversos problemas. E ela narra, na segunda temporada, principalmente, a vivência de vários personagens. Ela narra a história passada de vários personagens que a personagem em si jamais saberia de fato. Mas esse artifício criado pelo roteirista Sam Levinson faz com que a gente fique mais próximos ainda da Rue e que a gente entenda o seu raciocínio. E como eu disse, a série tem uma direção e roteiros muito dinâmicos. Então a Rue, ela não está o tempo todo sofrendo com as drogas. Muitas vezes nós entramos na psique da personagem, onde ela explica como ela engana a família dela, onde ela explica onde ela pretende enganar uma traficante com um plano perfeito para que ela possa se drogar mais, onde ela explica como ela mente para as pessoas à sua volta. Então são coisas muito interessantes para essa personagem e a Zendaya entrega demais. Antes da gente continuar essa reflexão sobre o trabalho da Zendaya, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você olha aqui para baixo, aqui nessa região aqui do YouTube, você já se inscreveu no canal? Você já ativou as notificações para não perder nada? Não esquece que agora a gente tem 3 vídeos por semana aqui no canal, hein, galera?
galera? São vídeos toda segunda, quinta e sábado. Então não percam, também me sigam lá no Instagram, @gzgustavocruz, pra gente poder trocar ideia no dia a dia. Eu respondo várias perguntas por lá e é bem bacana. Então, enfim, me sigam por lá e vamos parar com isso aqui, vamos voltar pra Zendaya. Tem um episódio específico dessa segunda temporada que é muito especial, que mostra o nível de interpretação que a Zendaya alcançou com essa personagem, onde ela passa por uma intervenção. Dentro dessa intervenção, é claro, ela também passa por uma abstinência, porque ela não consegue ter acesso à droga. E aí ela encarou um desafio muito interessante aqui, porque ela tinha uma personagem que tinha um objetivo dentro daquele episódio. O objetivo da personagem dela era utilizar drogas. Ela precisava utilizar drogas ali, porque ela tá a todo vapor, ela precisa, senão ela vai se sentir mal, senão a abstinência dela vai começar a fazer com que ela passe mal, com que ela se sinta cada vez pior. Só que ela começa o episódio tendo uma pressão muito forte da sua mãe, e aí ela começa a mentir pra sua mãe, ela até mesmo ataca a irmã dela, achando que é a irmã dela que falou alguma coisa pra mãe, e as coisas não param por aí. Ela vai percebendo que, além da mentira dela não colar, a namorada dela e o novo amigo dela, né, traíram a confiança dela e contaram pra mãe dela que ela tava usando droga. Então todos eles fizeram o que? Eles jogaram todas as drogas que ela tinha pego em um esquema super perigoso pra ela, jogaram todas aquelas drogas fora. Então nós temos aqui uma personagem com um objetivo super claro, só que com um obstáculo gigantesco, porque todas as pessoas que ela ama, né, estão se virando, né, digamos assim, entre aspas, pra caramba, se virando contra ela e ainda jogaram aquele objetivo dela pela privada. E isso leva a personagem, né, e por consequência a própria atriz, para uma variação de emoções onde ela mostra de fato quão dinâmica ela pode ser como atriz. Então ela vai desde ser uma pessoa extremamente agressiva para uma pessoa arrependida pelo que falou, chorando, mudando a tonalidade da voz dela para que ela pareça mais com uma criança. Quando ela percebe que ela não vai conseguir as coisas desse jeito, ela volta a ser muito agressiva e atacar aquelas pessoas, usando as palavras para ferir de fato as pessoas que estão na frente dela. Então é uma personagem muito inteligente que está passando por uma questão muito forte, onde ela quer alguma coisa que ela não vai conseguir ter, e ela tenta de todas as formas. Então ela aceita ir pro hospital, depois ela foge, ela consegue ir de uma crise de ansiedade para um ataque, para um momento de arrependimento, de achar que tá indo pra loucura. E tudo isso, né, pessoal, como eu disse pra vocês, poderia cair em um lugar comum. Como perceber, né, a diferença entre um ator que está fingindo passar por aquilo e de fato está passando, né? No fim das contas, nós precisamos sempre confiar naquilo que estamos vendo e no principal elemento que eu diria pra vocês, que é o elemento de uma análise, que é o elemento da emoção que você sente. Como é que a gente sabe se uma interpretação de fato foi bem feita ou não? Existem várias formas de se analisar isso. Você pode de fato estudar esses pontos. Mas o ponto mais forte para que você possa chegar a alguma conclusão são as emoções que você sente. Eu particularmente gosto de fazer isso, né? Sempre que eu tô assistindo alguma coisa, eu primeiro assisto de forma, né, como espectador, normal mesmo, e sinto as emoções ali, depois eu faço uma análise. E a cena inicial, onde ela é de fato confrontada pelas pessoas que ela mais ama, é a melhor cena da Zendaya na série toda, né? Do ponto de vista de interpretação. Eu me emocionei profundamente ali com o que ela fez, porque você vê a personagem atacando a própria mãe, você vê a personagem atacando a irmã, atacando a namorada, agredindo o próprio amigo e depois esquecendo que ela fez aquilo. A sensação, por ela estar mudando tanto de emoções, é que ela tá com uma memória extremamente curta, ela não lembra as coisas que ela fez, ela não se arrepende. Quando ela tá pedindo desculpa, você sabe que ela tá pedindo desculpa pra conseguir aquilo que ela quer. E aí vem também da direção muito inteligente, né? Nas reações dos outros personagens. Porque você tem uma atriz dando um show mesmo, assim. A Zendaya deu um show de interpretação nessa primeira cena desse episódio. E os outros personagens, eles estão reagindo. Então, a irmã reage de uma forma bem específica, que é, ela tenta se isolar no mundo dela, ela tenta entrar no celular, ouvir música, ela quer sair daquele universo, ela se fecha, né, em posição fetal pra não olhar a irmã daquele jeito. Já a mãe já tá exausta e cansada e decide enfrentar, bater de frente, peitar a Rue. A partir do momento que isso acontece, as duas ficam olho no olho, frente a frente, e elas praticamente se agridem quase. Elas chegam num limite ali, mas a mãe
exausta, a mãe que fecha a porta, fecha a filha pra fora, né, no corredor e que só quer levar a filha pro hospital e sabe que a filha tá tentando manipular ela o tempo todo, é quem conduz a gente pra uma sensação de essa não é a primeira vez que isso acontece. A namorada sofre muito com as coisas pesadíssimas, né, que a Rue fala, e ao mesmo tempo que ela se emociona, ela mantém uma certa cartilha, né, eu te amo e eu quero te ajudar. E por que ela faz isso? Porque é uma intervenção. Essa cena é muito forte, porque é uma intervenção o tempo todo. O amigo se arrepende de ter contado tudo, porque ele, afinal de contas, também é um usuário e ele tá vendo o que aconteceu ali, né? A Rue, ela virou outra pessoa. Pra finalizar essa análise aqui, por que essa cena funciona tão bem? Esse episódio dedicado à intervenção da Rue acontece todinho, né, no meio da segunda temporada. E o que a Rue fez ao longo dos outros episódios? Em todos os episódios até esse momento, a Rue só se drogou. Ela só se drogou, ela não conseguia sentir nada, ela estava desligada. Tanto que eu tava sentindo isso, falando, nossa, o personagem da Rue tá muito desligado nessa segunda temporada, o que tá acontecendo, por que ela tá assim? O personagem da Zendaya só tá chapado o tempo todo, que coisa, né, desinteressante comparado ao que tinha sido feito na primeira temporada. Só que a gente entende, né, que existe sempre uma construção para chegar em determinadas emoções. Então essa personagem, ela tava levando as coisas de boa, ela tava mentindo, ela tava enganando, ela tava se enganando, ela tava numa completa e profunda depressão, né, sentindo que ela não tinha mais vontade de viver, que ela não conseguia sentir prazer nas coisas à sua volta, a não ser que ela estivesse usando o máximo de drogas possíveis. Era claramente uma personagem que estava decidida a dar um fim, né, em algum momento ali, era o caminho que ela estava seguindo. E aí nós temos a intervenção, onde ela explode e a gente consegue ter um acesso visceral na ação daquela personagem, né? E como ela de fato foi consumida pela droga. Então tudo isso foi construído pra gente ver essa personagem da Rue não só sendo uma dependente química, mas sendo completamente dominada por essa dependência. É esse tipo de episódio que mostra o que de fato acontece com as pessoas quando entram nesse caminho e se afundam nesse caminho. Então foi incrível ver a interpretação da Zendaya. Ela, como eu disse pra vocês, é uma das produtoras executivas, ela acredita muito nesse projeto, é uma parceira do diretor e roteirista, o Sam Levinson, já fez outro filme com ele, e eu acredito que ela vai trazer muita coisa interessante ainda, porque é uma atriz, como eu disse pra vocês, que já tem toda a fama possível, tá participando dos maiores filmes, maiores blockbusters, e o tipo de série que ela decide ser produtora executiva, que ela apoia e que, claro, ela deve muito também, mas que ela decide continuar, é Euphoria. Então eu sinto que por trás dessa fama toda, por trás desse ícone dessa geração, também existe uma atriz excelente, que bons atores e atrizes, quando alcançam esse patamar, precisam fazer boas escolhas. E eu acho que é exatamente isso que ela fez, ela se desafia e tá entregando realmente uma interpretação fantástica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar mais do meu dia a dia, como eu produzo conteúdos, como eu estudo, o que eu tô fazendo, eu gosto muito de responder perguntas dos inscritos. É só me acompanhar lá no meu Instagram em @gzgustavocruz. Beleza, galera? A gente troca muita ideia por lá. É um espaço pra gente ter contato diariamente e eu aguardo todos vocês por lá. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal.